Muito boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos nesta noite com mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção, como sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, com endereço à Rua Alto de São Sebastião, número 422, nessa cidade de Limoeiro, Pernambuco. E voltamos hoje com a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, ou seja, conversando sobre doutrina espírita, sobre o Espiritismo. E consultamos aqui o nosso e-mail e encontramos algumas perguntas de pessoas interessadas que estudam o Espiritismo. Mas antes gostaríamos de apresentar a nova edição atualizada, edição 2021-2022, é atualizada, da revista Espírita Nova Era, Novo Mundo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. Esta revista publica o Espiritismo e os divulgadores do Espiritismo. Ela, em sua página inicial, ela fala dos 165 anos de aniversário do Livro dos Espíritos, que foi neste mês de abril recente, 2022. 165 anos de publicação do Livro dos Espíritos. Abril de 1857 a abril de 2022. É uma produção, quer dizer, o Livro dos Espíritos foi uma produção, ou seja, não foi escrito por Allan Kardec, dos espíritos superiores, a revelação do Espiritismo. E o Livro dos Espíritos, em sua primeira edição, com apenas 501 perguntas e respostas de Allan Kardec e respostas dos espíritos superiores, que foi publicada essa primeira edição a 18 de abril de 1857, em Paris, a capital da França. Só um ano depois, Allan Kardec publicou a obra com 1019 perguntas, pronta, acabada e definitiva até o presente. E para aqueles que não sabem, o Livro dos Espíritos é o livro de perguntas e respostas. Allan Kardec pergunta a um conselho de espíritos superiores, que são os responsáveis pela administração do planeta Terra. São esses espíritos superiores a quem Allan Kardec fazia as perguntas e eles respondiam sobre todos os ramos do conhecimento humano. E nesta revista, apenas para informação, trata de que leia o Livro dos Espíritos, estude o Livro dos Espíritos, medite o Livro dos Espíritos, casado com a Gênese, que também é de Allan Kardec. E também contém aqui nessa revista as profecias bíblicas, a grande transição planetária, os tempos são chegados, sinais dos tempos, a humanidade progride sempre e a geração nova, que é esse assunto esse tema, em um artigo escrito por Allan Kardec e publicado nesta revista.
E nós temos também, mais aqui na frente, apenas para informação, nós temos aqui uns pensamentos muito elevados acerca do espiritismo, da doutrina espírita, que diz assim para as criaturas que estão passando por problemas. Diz assim: respeitar as opiniões alheias como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas opiniões. O respeito. Não faças aos homens o que não quereriam que os homens vos fizessem. É um pensamento de Jesus de Nazaré. Diz mais aqui neste pequeno texto: colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldades, a fim de que lhes saibamos ser úteis. Diz mais: cultive o prazer de servir aos semelhantes, semear o amor por toda parte, entre amigos e inimigos. Jamais duvidar da vitória do bem, sempre acreditar que o sucesso é do bem e não do mal. E ele termina aqui: buscando a consideração de pacificadores, guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, uma vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um. A paz é uma construção em cada criatura humana. É assim que reza esse texto, mostrando que a paz, a harmonia interior, é uma conquista pessoal e que não se negocia com ela, é conquista pessoal. E então, depois de publicarmos, de anunciarmos aqui os temas dessa revista Nova Era, Novo Mundo, e também aqui os divulgadores do Espiritismo, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e outros que foram considerados os pioneiros do Espiritismo aqui no Brasil. Está aqui nessa revista Espírita. E também citaremos aqui, aproveitando a oportunidade, e aconselhamos a leitura deste livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, em sua nova edição, já pronta e acabada, que é da autoria do codificador do Espiritismo, Allan Kardec. É uma obra considerada como a terapia das doenças mentais. É um verdadeiro tratado de psicoterapia. É um verdadeiro tratado de terapia da alma. E, ao mesmo tempo, o Evangelho é o quê? É o remédio para todas as moléstias do espírito. Se você está obsidiado, perturbado, se você está querendo se suicidar, está perdendo a razão, perdendo o controle pessoal, então, se está com uma depressão pesada ou leve, ou qualquer distúrbio ou transtorno da alma, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, casado com o Livro dos Espíritos. E aqui está a terapia da alma, para solucionar os nossos problemas pessoais. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo e leia também, estude também o Livro dos Espíritos. Um casado com o outro. E então nós vamos aqui para uma pergunta, pelo menos uma, que está aqui em nosso e-mail. Então a pessoa interessada no Espiritismo pergunta por que uns
são muito felizes aqui no mundo e outros tão infelizes. O que o Espiritismo diz a esse respeito? Em primeiro lugar, o planeta Terra, à luz do Espiritismo, a resposta, o planeta Terra não é um planeta de felicidade completa, é de felicidade relativa, porque o mundo é um mundo de provas e expiações, e é um dos mundos mais inferiores que existe no universo. Não é o mais inferior e nem é um mundo superior, é um dos mundos inferiores. Logo, é um mundo de expiações e de provas. E está aqui a felicidade, por enquanto, não é deste mundo. Mas a felicidade aqui é relativa. Mas cada criatura humana pode criar essa felicidade relativa. Quando nós somos infelizes, o resultado é um resultado de causas desta encarnação ou de outras vidas, de outras encarnações, que nós herdamos de nós mesmos. Problemas que nós criamos, crimes que cometemos em outras encarnações e respondem hoje com o nome de infelicidade, porque a causa está em nós. Nós é que criamos essa infelicidade para nós hoje. O que nos resta é nos resignarmos e termos paciência com os problemas, as aflições, as vicissitudes que estamos passando na vida, aceitá-las como provas e expiações, sem cairmos no desespero, porque o desespero não leva a nada, não cria nada e não resolve nada. Então, dentro da pergunta deste nosso companheiro, porque uns são muito felizes e outros tão infelizes aqui na Terra. Então é justamente isso, a causa da nossa infelicidade somos nós próprios. Deus não criou ninguém para ser infeliz. Não. E nem a felicidade é uma negociata. Ninguém compra e nem vende a felicidade. Ninguém compra e nem vende, nem negocia a paz de espírito. Não, por quê? Porque a felicidade, a paz de espírito, o sossego da alma é uma conquista de cada criatura, baseada no procedimento dessa criatura. Quando não nesta vida, mas em outras encarnações, porque as criaturas humanas são espíritos reencarnados e nós trazemos do passado uma gama de complexos, de problemas não resolvidos que respondem na presente encarnação. E estes problemas que nós trouxemos de outras encarnações são esses problemas que ditam o nosso procedimento de hoje, a nossa conduta de hoje, as nossas atitudes de hoje. Por quê? Porque nós somos frutos de nós mesmos desde outras encarnações. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Herdamos de nós, que somos espíritos reencarnados. E então nós encerramos o programa de hoje, que é Encontro com o Espiritismo, dentro dos princípios da doutrina espírita. E voltamos com Encontro com o Espiritismo, com outra edição, em nova oportunidade, se Deus assim o permitir. E muita paz para todos.